Henker que vive duas vezes, capítulo 58. Fim, 8. O Hall da Fama. Uma lista de nomes para homenagear aqueles que obtiveram os pontos mais altos em cada andar da torre. Se alguém tivesse a oportunidade de registrar seu nome no Hall da Fama, isso significaria que ele teve um desempenho excepcional. Foi um marco significativo no caminho de se tornar um deus. Foi uma honra que todos os jogadores esperavam. No entanto, Yeon-woo balançou a cabeça. Você se recusou a registrar seu nome. Seu registro foi profundamente gravado na torre. Você pode registrar seu nome mais tarde, se desejar. E Volk arregalou os olhos e logo caiu na gargalhada. Bem, certamente tem uma personalidade muito diferente. Mesmo assim, existem jogadores como você de vez em quando. Aqueles que têm grandes habilidades, mas não querem vir à tona. Parecia que Volk havia interpretado a intenção de Yeon-woo de forma diferente. Não importa para mim. Yeon-woo simplesmente não queria revelar seu nome verdadeiro. Mas tal mal-entendido não foi ruim para ele. Então ele não se incomodou em responder. Agora, é hora da sua recompensa. A palavra de Volk chamou a atenção de todos os jogadores. Eles estavam morrendo de vontade de saber que tipo de recompensa seria dada por uma quantidade tão grande de pontos de karma. Pelo menos uma coisa era certa. Que a torre, que está quieta desde o incidente de Artia, seria agitada mais uma vez. E Volk estendeu a palma da mão. Sua mão brilhou com um raio de luz, revelando uma caixa azul com um grande ponto de interrogação. Era uma caixa de itens com suas recompensas. A caixa flutuou por um tempo e desapareceu com outro flash. Então, uma nova mensagem apareceu diante dos olhos de Yeon-woo. Você adquiriu a Chave de Zeus. Você adquiriu o Elmo Juba de Leão do Senhor das Feras. Você adquiriu o embrião Iblis. Um sorriso apareceu no rosto de Yeon-woo enquanto ele lia a lista de artefatos premiados. Cada um deles parecia ótimo. Entre eles estava um artefato usado por um antigo lorde. No entanto, todos eles serão trocados por itens diferentes. Ainda assim, houve uma coisa que chamou a atenção de Yeon-woo. Uma tecla do tamanho da palma da mão com um tom amarelo brilhante e cintilante, como se fosse feita de um topázio. Era a chave de Zeus. Chave de Zeus. Classificação: diversos. Classificação: C+. Descrição: uma chave usada para abrir o tesouro de Zeus, o deus do céu. Nada se sabe sobre seu uso. Apesar de ter o nome de um deus em seu nome, a chave de Zeus foi classificada apenas como C+. Mas mesmo isso foi por causa do seu nome. Sem isso, não seria estranho se fosse classificado como lixo com classificação F porque a chave de Zeus sozinha não tinha nenhuma utilidade. Se alguém de fora visse isso, ele poderia ter reclamado sobre porque tal item era uma recompensa dada ao melhor classificado do tutorial. Na verdade, muitos jogadores receberam esta chave e acabaram descartando-a. No entanto, depois que alguns jogadores subiram aos andares mais altos e descobriram o uso desta chave, a maioria deles se arrependeu de jogá-la fora. Mas mesmo que soubessem o segredo da chave, ainda assim não era fácil de usar. Porque para completar a chave, os jogadores tiveram que coletar as outras 11 chaves. E, claro, o resto das chaves eram todas peças escondidas, tão difíceis de adquirir quanto a chave de Zeus. Mas devo abrir o tesouro Olympus, não importa o que aconteça. Foi uma recompensa que ele ganhou ao suportar todas as dificuldades do tutorial. Ele não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Seu aperto na chave aumentou ao pensar nisso. Então, Yeon-woo soltou uma risada apesar de tudo. Agora que tenho isso em minhas mãos, está começando a parecer real que o tutorial realmente acabou. Fazia menos de um mês, mas juntando tudo o que ele passou no tutorial, pareceu muito mais árduo do que seus 4 anos de missões na África. O problema é que as coisas só vão ficar mais difíceis. Depois de colocar todas as recompensas em sua mochila, Yeon-woo jogou a mochila no ombro direito. Havia muitos olhos focados nele agora, a maioria deles cheios de ciúmes. Então ele decidiu verificar os outros itens em outro lugar sem outros jogadores. Aplaudir asterisco. E Volk bateu palmas ruidosamente para chamar a atenção dos jogadores para si. Yeon-woo e os outros jogadores se viraram para olhar para Volk. Este é o fim do tutorial, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos pelo seu trabalho árduo. Aqueles que foram considerados qualificados para entrar na torre serão notificados em breve e, mesmo que não recebam o aviso, tente novamente na próxima rodada. Agora devo me despedir. Espero ver todos vocês novamente. E Volk se despediu com um olhar digno. A porta de saída fica lá embaixo. E ele desapareceu com um vento forte. Telas de luz caíram sobre as cabeças de Yeon-woo e dos outros jogadores. Você provou ser digno de escalar a torre. A torre continuará a orar por sua firme vontade de se tornar um deus. Você entrará na torre? Um portal azul se abriu sob os pés de Yeon-woo. Mas um momento antes de entrar no portal, ele ouviu Fante gritando com ele enquanto se aproximava com passos rápidos. Ele estava franzindo ligeiramente a testa, como se não tivesse se recuperado completamente dos ferimentos. Ei, você de máscara branca. Yeon-woo lançou-lhe um olhar indiferente. O que você quer? Eu desafio você para um duelo. O que aconteceu na seção G foi tudo por causa do seu artefato.
Jogue fora toda essa besteira e vamos lutar com força total. É melhor você não recusar se você for um guerreiro como eu. Fante rosnou como se estivesse morrendo de vontade de se vingar de Yon-Woo. No entanto, eu me rendo. Yon-Woo ergueu as duas mãos sobre a cabeça com um olhar apático. Fante ficou perplexo com sua resposta. O quê? O quê? Eu disse que me rendo. Digamos que você me venceu. Não era isso que você queria? Não me diga que você vai brigar com alguém que já se rendeu? Você é um guerreiro. Fante ficou sem palavras, porque pelo que ele sabia, render-se não era algo feito tão facilmente. Bem então. Yon-Woo imediatamente ativou o portal como se não quisesse mais lidar com ele. Cara, ainda não terminei de falar. Fante tardiamente recobrou o juízo e estendeu a mão para pegar Yon-Woo. Mas ele já havia desaparecido de seu lugar. Foda-se, seu filho da puta. Fante arrancou o cabelo de raiva. Do começo ao fim, ele não pôde deixar de pensar que eles haviam sido enganados por Yon-Woo. Edora, por outro lado, ficou atrás dele e deu um sorrisinho. E agora, finalmente, a cortina caiu sobre o que parecia ser uma longa mas distinta rodada do tutorial. Um grande novo talento invadiu a torre. Assim que a última rodada do tutorial terminou, esses rumores se espalharam rapidamente em várias comunidades por toda a torre. Aquele que adquiriu mais de 500.000 karma em sua primeira tentativa no tutorial. Aquele que varreu toda a seção G, derrotou o sangue real da tribo de um chifre e acumulou tudo o que existia na seção. Assim, as pessoas deram-lhe o apelido de o colecionador. E por causa disso, muitos clãs desejaram recrutar o suposto jogador. À medida que a história da torre crescia, mais e mais jogadores completavam o tutorial e entravam na torre. Mas a certa altura, tornou-se difícil encontrar novos jogadores de talento notável. Nessas circunstâncias, o advento do novo talento deixou todos entusiasmados. Inúmeras pessoas tentaram descobrir quem era esse jogador, mas havia apenas algumas coisas que eles poderiam descobrir. Que esse jogador sempre usava máscara no rosto, e que nem registrou seu nome no Hall da Fama porque não queria revelar seu nome. Alguns deles conseguiram descobrir que esse jogador conhecia Khan e Doyle. Mas quando descobriram que o relacionamento deles era apenas feito de um acordo, todos entraram em desordem. No final, com a identidade do jogador não revelada, vários clãs começaram a tomar medidas para fazer contato com ele. Porém, mesmo depois de muito tempo desde o término do tutorial, ninguém conseguiu encontrá-lo ou ouvir nada sobre ele. Como se todos os rumores que se espalharam pela torre até agora fossem mentiras. Ninguém conseguiu encontrar nenhum vestígio deste jogador. E com o passar do tempo, os rumores sobre esse jogador misterioso só cresceram como uma bola de neve com todos os tipos de conjecturas e especulações estranhas. Yon-Woo franziu a testa diante da luz brilhante que picou seus olhos. Estou ficando tonto. Seus olhos ardiam e sua visão girava. Ele estava se sentindo tonto. Como se estivesse em um avião atrofiado no céu. Ele pensou que não sentiria esse tipo de sensação a menos que usasse suas habilidades. Talvez a magia de transição de saltar de um espaço para outro seja diferente de outras habilidades? Ele presumiu que poderia ser apenas o processo de seu corpo tentando se acostumar a entrar em um mundo totalmente novo. Mas, felizmente, seu circuito de mana logo foi ativado, ajudando-o a estabilizar suas funções corporais. A tontura diminuiu quando sua visão parou de girar. A partir de então, Yon-Woo foi capaz de dar uma olhada ao redor com mais conforto. Então, este é o mundo da torre. Uma vasta extensão do mundo saudou os olhos de Yon-Woo. Diante de seus olhos, havia vários formatos de casas e edifícios estendidos ao longo do horizonte sem fim. A avenida estava cheia de pessoas de diferentes raças, vestidas com todos os tipos de roupas e armaduras, levando vidas agitadas. Embora houvesse tantas coisas diferentes misturadas em um cenário, tudo parecia lindo e harmonioso. Só de observar, Yon-Woo não pôde deixar de soltar uma exclamação. E teve uma coisa que mais se destacou em meio a esse lindo cenário. Bem no meio desta vasta terra de civilização, havia uma torre elevada. Era tão alto que o pico não podia ser visto em meio às nuvens. Mesmo que estivesse completamente imóvel, parecia que algo estava acenado para ele, dizendo-lhe para entrar. A Torre do Deus Sol, obelisco. A visão que ele tinha visto repetidamente no diário de seu irmão. Mas havia uma enorme diferença entre o que ele tinha visto no diário e o que estava realmente vendo. Se alguma coisa lhe veio à mente, foi pura admiração. E não havia nada que pudesse expressar adequadamente o que ele sentia em relação à torre. Um mundo ideal onde diferentes universos e dimensões se encontram e se fundem como uma teia de aranha, formando uma sociedade de um vasto caldeirão com uma incontável variedade de raças. No entanto, eles estão lá, dentro daquela torre. Aos olhos de Yon-Woo, nada mais é do que um pandemônio cheio de demônios e demônios. Variando de um único rank alto até todo o clã. Os jogadores envolvidos na morte de seu irmão eram todos governantes no comando da torre. Cada ação tomada por seu irmão deve ter sido vista como um desafio para eles. Seu irmão ficou impotente. Mas será diferente agora. Yon-Woo iria olhar para eles com os olhos de seu irmão e perguntar com a voz de seu irmão. E então, ele iria devolver-lhes o que tinham feito ao seu irmão. Esse é o começo. Sob a máscara branca,
Os dois Will-O-Wisps estavam em chamas de fúria. Qualquer um que esteja subindo a torre deseja chegar ao último 99º andar e se tornar um deus. Mas aqui, um homem que possuía um propósito diferente em mente começou a escalar a torre. A jornada de um jogador com o título de O Colecionador, ou aquele que mais tarde seria conhecido como Deus Negro, estava apenas começando.